Então não é que pessoas trans não são mulheres biológicas, porque só existem mulheres biológicas. Pessoas trans, homens que se dizem mulheres trans, não são mulheres. E ponto. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Eu pergunto às pessoas que estão em casa, né? Vocês que são tão puros, será que vocês sobreviveriam se a vida pessoal de vocês fosse devassada? Eu me lembro, nada disso está no meu roteiro, então é tudo aqui de cabeça, tá? Eu me lembro do Louis C.K., que é um comediante famoso aqui nos Estados Unidos, que ele teve a vida destruída pelo movimento Me Too, né? E a história, inclusive, é que Me Too era aquele movimento contra estupro das mulheres e tal, que varreu aqui Hollywood e tudo mais, aí todo mundo que era acusado de estupro, alguma coisa do tipo. E no caso dele, ele chamava as mulheres para o quarto dele e elas voluntariamente iam, e ele pedia para descascar a banana na frente, tocar uma na frente delas. Esse era o tesão dele, era a fantasia dele. E aí, ele agora parece que tá bombando de novo, parece que ele é o maior comediante dos Estados Unidos, ou talvez um dos maiores comediantes vivos dos Estados Unidos. Ele parece que agora voltou, depois de, sei lá, uns 10 anos banidos, ele voltou com um especial do Netflix. Eu fiquei até feliz, tá velhinho, tá mais velho e tal, voltou com um especial do Netflix. Eu tô dizendo tudo isso porque tem uma sketch de comédia dele, onde ele tem que falar sobre esse assunto, e ele fala assim, olha, todo mundo tem o seu fetiche, todo mundo tem as suas coisas. Todo mundo tem o seu. Eu não sei o de vocês. Vocês sabem o meu. Aí ele vira e fala assim, porra, e vocês não sabem o quanta sorte que vocês têm que ninguém sabe o de vocês. Porque agora todo mundo sabe o meu. E ele fala de um jeito engraçado, mas, cara, imagina você ter a sua vida pessoal devassada, cara, a sua vida íntima devassada, em nome de disputa política. Aí alguém vira e fala assim, eu quero ser político. Eu falo, meu filho, pô, não queira. Não queira. Isso é uma desgraça. Bom, já que a gente está falando de direitos das mulheres e decisões que no Brasil discussões, aliás, que no Brasil se tornaram proibidas, tem coisa no Brasil que a gente não pode mais falar, senão vem uma assinatura e manda te prender, é muito importante que a gente entenda que a gente não pode cair no truque da esquerda e fingir o truque da esquerda de tentar fingir indignação e por meio dessa indignação te cancelar. E aí a gente deixar de discutir certos assuntos. A gente nunca pode fazer isso no Brasil. Um dos assuntos que se tornaram anátema no Brasil é, por exemplo, a questão óbvia de que homens que sofrem de disforia de gênero não são mulheres. As chamadas mulheres trans não são, de fato, mulheres. Mulher é uma definição biológica para o ser humano do sexo feminino, né? Ou, se quiser ser mais preciso, o ser humano de gameta maior. Toda vez em que um homem fala, ou até uma mulher fala, toda vez que alguém fala, fulano de tal é um homem biológico, fulano de tal é uma mulher biológica. Eu já caí nesse erro, e eu não caio mais, porque é você caindo num truque verbal da esquerda. Porque no momento em que você fala mulher biológica, você está dizendo que existe um outro tipo de mulher que não é biológica. Então não é que pessoas trans não são mulheres biológicas, porque só existem mulheres biológicas. Pessoas trans, homens que se dizem mulheres trans, não são mulheres. E ponto. Linguagem importa. E a gente sempre fala sobre o plano da esquerda de domínio da linguagem, porque Jordan Peterson, né, o homem cria pela fala. Assim como Deus cria através da fala, o homem também. O homem aqui é ser humano, né? Essa discussão e a mera afirmação do que eu estou dizendo, que não existem mulheres que não sejam mulheres biológicas, se eu tivesse no Brasil, isso poderia configurar crime inventado de transfobia. Criado não pelo Congresso, mas inventado pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, poderia não, certamente configura crime. Nós trouxemos aqui o caso da Isadora Cepa, uma feminista, nós trouxemos ela aqui no programa,
Olha o Paulo dando voz às mulheres, né? Não vi ela na CNN, não vi ela na Folha, não vi ela em lugar nenhum. O Paulo Figueiredo deu voz a uma feminista no programa, que estava sendo perseguida desde 2020 pelo Érico Hilton. Porque, após o resultado das eleições daquele ano, ela descreveu a indignação ao fato de que a vereadora mais votada em São Paulo era, na verdade, um homem. Por causa dessa afirmação, hoje ela vive exilada no leste europeu. E esse não é nem de longe o único caso de uma mulher, inclusive uma mulher feminista, sendo perseguida por um homem em razão de transfobia. O marxismo é devorador. No Brasil, nós chegamos ao ponto de que esse homem é o presidente da Câmara da Comissão das Mulheres na Câmara dos Deputados. A comissão que supostamente trata de defesa dos direitos da mulher é presidida por um homem que persegue mulheres por expressarem as suas opiniões e que as chama de imbecis, de cisgênero. E essa é a estratégia da esquerda. Eles querem nos calar para que a gente fique sem capacidade de reação. Como tenta fazer a Soraya Trabik contra mim ao acionar o MPF para me censurar nas redes com a justificativa de violência política de gênero. Como tentou, inclusive, fazer também o próprio Érico Hilton, que também tentou usar o Ministério Público para me acusar de crime de transfobia, mesmo eu estando em outra jurisdição. Como é que eles ganham a guerra? Eles te ameaçam, eles geram indignação, vem o aparato judicial para cima de vocês e você fica calado. Eu zerei o bingo, né? Porque eu fui perseguido por uma mulher, a Soraya Trabik, e também por um homem, que é o Érico Hilton. Agora, no mundo civilizado, eu mostrei que a situação do debate é muito diferente em relação, muito mais avançado, digamos assim, muito mais maduro, o debate, seja em relação ao gender gap, esse abismo eleitoral entre homens e mulheres que a gente tratou aqui, mas também muito mais avançado nessa questão dessa maluquice identitária de que homens que se acham mulheres e mulheres que se acham homens. Fazendo sempre a ressalva aqui que eu, Paulo, não tenho, de verdade, do fundo do coração, não tenho absolutamente nada contra trans. Eu acho que tem umas espetacularmente lindas hoje em dia. Não tenho nada contra, se é a sua fantasia, se é o que te faz feliz, faça. Não é da minha conta, não é um problema político. Não tenho absolutamente nada contra. Quando você começa a se achar de fato uma mulher, aí já temos um problema, eu já fico preocupado com sua questão psiquiátrica. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa: ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você? Um político? Um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples: apoiando quem está na linha de frente. Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.